Se o Irã não concordar com um acordo nuclear, citação, se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeio. E será um bombardeio como nunca viram antes. O Irã não está muito feliz com os bombardeiros B-2 americanos e os destruidores de bunkers bem na porta de casa iraniana. E é por isso que o Irã agora está ameaçando atacar as bases dos Estados Unidos e os soldados americanos. O Pentágono está agindo ativamente diante dessas ameaças. Parece que outro porta-aviões está a caminho do Pacífico para o Oriente Médio, e esse é o United States Ship Carl Vinson. As tensões estão extremamente altas no Oriente Médio. Então, vamos revisar exatamente o que aconteceu nos últimos 2 dias, começando com os novos comentários de Trump. O presidente Trump ameaçou bombardear o Irã hoje, depois que o país rejeitou seu convite para negociar diretamente sobre o programa nuclear iraniano. Mas o presidente, ele não parou por aí dizendo que está, citando, irritado com um dos líderes mais poderosos do mundo. Minha preferência é resolvermos isso com o Irã. Se não resolvermos, coisas terríveis acontecerão ao Irã. O presidente Trump alertou o Irã sobre o que está em jogo, aumentando as ameaças. Disse à National Broadcasting Company News que, se o Irã não fizer um acordo, haverá bombardeios como nunca vistos. A ameaça de Trump ocorre um dia após o Irã rejeitar negociações diretas com os Estados Unidos da América e marca um tom cada vez mais agressivo do presidente em relação ao Irã no último mês. Estamos nos momentos finais com o Irã. Será um momento interessante. E vamos ver o que acontece. Mas estamos nos momentos finais. Estamos nos momentos finais. Não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear. Eu preferiria ver um acordo de paz do que o outro, mas o outro resolverá o problema. O Irã poderia ignorar tal retórica se fossem apenas palavras isoladas. Mas Trump respaldou seu aviso com ação. Antes de prosseguirmos, se puderem, por favor, se inscrevam abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Há uma semana, os Estados Unidos da América moveram cerca de 7 bombardeiros B-2, aproximadamente 30% de nossa frota, para a base Diego Garcia, no Oceano Índico. Esta base fica fora do alcance dos mísseis balísticos iranianos, mas perto o suficiente para os B-2 decolarem, destruírem bunkers e instalações nucleares iranianas e retornarem em segurança. Enquanto isso, os Estados Unidos estão notavelmente construindo uma armada de bombardeiros B-2 e B-52 no Oceano Índico na base conjunta Estados Unidos da América, Reino Unido de Diego Garcia. Lembre-se de que o bombardeiro B-2 foi essencialmente construído especificamente para bombardear as instalações nucleares no Irã. Eles têm a capacidade de levantar o que chamam de penetrador de ordem massiva, a maior bomba destruidora de bunkers que os Estados Unidos possuem. Chuck Holton, analista militar da Central Brasileira de Notícias News, afirma que as declarações do presidente Trump não têm precedentes. A verdadeira questão é, o presidente Trump disse que se o Irã não vier à mesa de negociações dentro de 2 meses, haverá ataques militares. Ele disse isso repetidamente, sem sequer hesitar, que haverá ataques militares ao Irã. Isso será bastante histórico, pois é algo inédito para os Estados Unidos. O Irã anunciou que atacaria a base se os Estados Unidos tomassem uma ação militar contra o Irã. No domingo, o líder supremo do Irã pediu a destruição de Israel. É um dever religioso, moral e humano de todos trabalhar para remover essa entidade criminosa perversa da região. Agora, a liderança iraniana conhece o poder dos bombardeiros B-2. Há 6 meses, em 16 de outubro de 2024, 2 bombardeiros Stealth B-2 decolaram da base aérea de Whiteman, no Missouri. Eles voaram 15 horas direto para o Iêmen, atingindo 5 alvos e destruindo depósitos de armas subterrâneos semelhantes às instalações nucleares iranianas. Então, ambos os bombardeiros viraram e voaram mais 15 horas direto de volta para Missouri. Fizeram tudo isso permanecendo indetectáveis ao radar inimigo. Essa missão foi uma mensagem clara para o Irã. Nossos B-2 podem alcançar suas instalações nucleares quando quisermos.
30% da nossa frota de bombardeiros B-2 para o Oceano Índico. Aqui estão mais detalhes sobre este relatório. Isso é importante, porque o B-2 é a única aeronave que pode entregar a massiva Guided Bomb Unit 57, uma das únicas bombas que pode destruir a instalação nuclear do Irã em Natanz e Fordov. Atualmente, a frota de bombardeiros está na base aérea de Diego Garcia, a aproximadamente 2.000 milhas do Irã, um local ideal, distante o suficiente para a Marinha dos Estados Unidos da América defender seus estratégicos bombardeiros B-2 de mísseis e drones iranianos, mas próximo o bastante para os B-2 atingirem alvos no interior do Irã. Carregando duas bombas Guided Bomb Unit 57, que pesam mais de 13 toneladas cada, o B-2 tem um alcance de mais de 45.000 milhas. KC-135 de reabastecimento aéreo, KC-135, estacionados em Diego Garcia, dão ao bombardeiro stealth alcance para atacar o Irã de qualquer direção. Mais de 100 caças americanos F-35, F-15 e F-18 estão estacionados nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia, Arábia Saudita e a bordo do United States Ship Truman. Todos podem atingir alvos dentro do Irã. Um ataque surpresa poderia rapidamente devastar seus locais de mísseis nucleares e balísticos. O Irã possui um vasto arsenal de mísseis balísticos e drones, mas estes têm alcance limitado e devem ser programados com coordenadas precisas. Se os Estados Unidos da América protegerem bem ou relocarem frequentemente seus ativos, o Irã teria dificuldades para atacar efetivamente. Muitos afirmam que o Irã não é nosso inimigo, mas isso não é verdade. Essa última parte é a mais importante. Ou eles estão desinformados ou estão espalhando desinformação, porque o Irã canta "Morte à América" todos os dias em seu parlamento. E aqui temos o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, que jurou destruir a América, esclarecendo o slogan que o Irã canta, "Morte à América". Ele diz que não é um slogan, é uma política. Isso é o mais claro possível. Assista o clipe você mesmo. A situação entre a América e o Irã é essa. Quando você canta "Morte à América", não é apenas um slogan, é uma política. Já declarei os motivos antes? Por muitos anos, desde a década de 40 até a década de 70, ou seja, 30 anos, os americanos fizeram tudo o que podiam contra a nação iraniana. Eles atingiram o Irã de todas as maneiras possíveis, financeiramente, economicamente, politicamente, cientificamente e moralmente. Se não fosse pelo apoio da América, se não fosse pelo apoio das armas dos Estados Unidos da América, o corrupto e artificial regime sionista teria sido destruído na primeira semana. Teria desmoronado tudo. Custódia por conta própria. Filhos falsos, mentirosos. Os americanos estão por trás disso. Nos países ocidentais, na Inglaterra, França, Itália e vários estados dos Estados Unidos, as pessoas saíram às ruas em grande número, entoando slogans contra Israel e, em muitos casos, contra a América. Isso manchou a reputação ocidental. Eles não têm remédio para isso. Eles não podem dar desculpas para isso. Por isso, vimos alguém afirmando que o Irã estava por trás dos protestos na Inglaterra. O Basij de Londres pode estar envolvido nisso. Ou talvez o Basij de Paris. O Irã também emitiu seu próprio aviso, após movermos mais do nosso poder de fogo para o Oriente Médio e Ásia Ocidental. O Tehran Times, uma mídia estatal iraniana, declarou que os mísseis balísticos e hipersônicos do Irã estão carregados em lançadores em bases de mísseis subterrâneas, seguras e prontos para lançar contra todas as bases dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, incluindo Diego Garcia. Agora, este é um exemplo perfeito de que é mais fácil fazer ameaças, mas é mais difícil executá-las, porque na realidade, o Irã não tem realmente nenhum míssil balístico que tenha o alcance para atingir Diego Garcia. Como você pode ver neste relatório aqui,
A Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã não tem mísseis balísticos capazes de alcançar Diego Garcia a partir do Irã, que está a cerca de 3.800 quilômetros de distância. As ameaças deles de atacar a base aérea e os bombardeiros B-2 são vazias. Atualmente, eles não têm absolutamente nenhuma capacidade de mirar na ilha. E esta é a exata razão pela qual estacionamos a frota B-2 naquela ilha. Está à porta do Irã, o que significa que está fora do alcance deles. Está fora da esfera de influência ou alcance de seus mísseis. É exatamente por isso que o Irã também prometeu atingir outras bases dos Estados Unidos da América que temos no Oriente Médio. Aqui temos uma declaração do líder supremo iraniano que saiu apenas algumas horas antes de eu começar a gravar. Um ataque de fora é improvável, mas se cometerem um erro, certamente sofrerão um golpe pesado. Isso provavelmente se refere à capacidade do Irã de atacar uma base americana. Eles fizeram isso em 2020, quando Trump eliminou Hassan Soleimani, o major-general iraniano, e em retorno, ou em vingança, acho que em retaliação, o Irã atacou bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã disparou mais de uma dúzia de mísseis balísticos em 2 bases americanas no Iraque que abrigavam forças dos Estados Unidos, mas não foram relatadas baixas ou mortes por causa deste ataque. Foi apenas uma demonstração de retaliação. Porém, isso não significa que o Irã não possa causar um impacto significativo nas bases americanas no Oriente Médio. Na verdade, há apenas alguns dias, o Irã publicou seu próprio vídeo promocional, eu acho, onde eles mostraram uma nova cidade de mísseis que acabaram de construir. Aqui estão mais detalhes sobre isso. Agora, isso pode definitivamente escalar. E é por isso que existem outras opções na mesa quando se trata de lidar com o Irã. E uma delas é impor tarifas aos países que estão apoiando a economia iraniana e as instalações nucleares iranianas, basicamente. Portanto, se a China comprar petróleo do Irã, Trump aplicará uma tarifa adicional de 25% sobre todas as tarifas já impostas à China. Então haveria outra tarifa de 25% que a China teria. Por isso, todas as exportações da China serão muito caras para trazer ao mercado dos Estados Unidos da América. Aqui está Trump compartilhando mais detalhes sobre isso. Nós vamos conseguir isso. No Oriente Médio, muitos eventos ocorrem envolvendo o Irã. E vamos ver se conseguimos fazer algo. E se não, vai ser uma situação muito, muito ruim. As sanções ao petróleo que você mencionou hoje, quando começarão? Então temos as tarifas secundárias no Irã e provavelmente daremos algumas semanas. E se não virmos nenhum progresso, vamos aplicá-las. Não estamos aplicando agora, mas se você se lembra, fiz isso 6 anos atrás e funcionou muito bem, para dizer o mínimo. E se a eleição não fosse manipulada, você teria uma situação em que não haveria problema com o Irã hoje? Mas foi. Biden obviamente não sabia o que estava fazendo. E temos uma situação muito difícil no Oriente Médio por causa disso. Você acabou com o dia 7 de outubro e nunca teria tido o dia 7 de outubro e nunca teria tido a Rússia indo para a Ucrânia da mesma forma. Vamos tomar uma decisão sobre tarifas secundárias no Irã
Com base em se eles vão ou não fazer um acordo. Se eles vão fazer um acordo, então nunca vamos colocar secundárias. Os Estados Unidos da América já iniciaram a implementação dessa estratégia. Os Estados Unidos da América sancionaram a primeira refinaria de petróleo da China por possuir negócios com o Irã. Esta refinaria é chamada Shandong Shouguang King Petrochemical Company. Provavelmente pronunciei errado, mas vamos mostrar na tela. Não é um dos maiores processadores na China, mas é uma das maiores empresas que está lidando com o Irã. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América afirma que a empresa adquiriu milhões de barris de petróleo iraniano no valor de cerca de 500 milhões de dólares. Para uma economia como a do Irã, isso é muito dinheiro, e essas sanções serão definitivamente um grande golpe para a empresa chinesa e a economia iraniana. Isso parece ser apenas um gosto do que está por vir se o Irã não vier à mesa de negociações. E isso é algo com que Putin pode ser forçado a lidar, porque Trump deixou claro que se Putin não vier à mesa, Putin será atingido com as mesmas sanções secundárias, onde Trump não estará mirando na Rússia ou na economia russa em si, mas sim indo atrás de aliados que estão apoiando os esforços de guerra russos. Trump, então, colocará tarifas em países como China e Índia, que estão comprando petróleo russo e financiando a economia da Rússia, permitindo que Putin continue esta guerra. Países expostos ao risco de terrorismo serão mais cautelosos ou rejeitarão completamente a compra de petróleo russo. No fim das contas, eles dependem muito mais do mercado americano do que do petróleo russo. Aqui estão os comentários de Trump sobre isso. Há apenas algumas horas, o presidente Trump me ligou para dizer que está citando, irritado com o presidente Putin da Rússia e ameaçou impor tarifas secundárias sobre o petróleo russo. Citação: se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que foi culpa da Rússia, o que pode não ser, mas se eu achar que foi culpa da Rússia, vou impor tarifas secundárias em todo um petróleo que sai da Rússia. O senhor Trump afirmou que 25% sobre o petróleo russo podem ser aplicadas a qualquer momento e planeja conversar com o presidente Putin esta semana. O presidente me disse, citação, eu estava muito bravo, irritado, quando Putin começou a questionar a credibilidade de Zelensky e começou a falar sobre nova liderança na Ucrânia. Você acha que seu relacionamento com Vladimir Putin está no seu ponto mais baixo agora? Não, eu não acho isso. Eu não acho que ele vai voltar atrás na sua palavra. Você está falando sobre Putin. Eu não acho que ele vai voltar atrás na sua palavra. Eu o conheço há muito tempo. Sempre nos demos bem, apesar da farsa Rússia, Rússia, Rússia. É uma farsa criada por Clinton e Schiff e todos esses lunáticos. Isso foi um ponto muito perigoso. Eles fizeram algo arriscado com este país. Que é uma pura e tá inalterada farsa, mas não, acho que ele vai ficar bem. Recentemente, nos últimos dias, a Polônia anunciou que está posicionando 11 mil soldados na fronteira com a Bielorrússia. E a Lituânia planeja simplesmente minar toda a fronteira que tem com a Bielorrússia e a Rússia, apenas medidas defensivas. O primeiro-ministro polonês sugeriu que a Polônia considere buscar proteção nuclear, devido à possível diminuição do poder de dissuasão da OTAN com a nova administração dos Estados Unidos da América. Você acha que agora que os Estados Unidos da América estão se afastando um pouco da OTAN, o mundo se tornará, teremos cada vez mais países olhando para a proliferação nuclear? Bem, este é um excelente ponto. Este é um dos contras ou possíveis contras do desengajamento percebido dos Estados Unidos da América, se as nações não estão confiantes que os Estados Unidos fornecerão o dissuasor nuclear. Não estamos falando sobre tropas dos Estados Unidos no terreno que poderiam ser um dissuasor nuclear contra a Rússia. Se as nações olham para a Rússia, veem a ameaça da Rússia, veem que se a Ucrânia for permitida a falhar, a Rússia estará à sua porta nos próximos 2 ou 3 anos. Então, é claro, eles vão se preocupar em ter um dissuasor nuclear. A França tem várias centenas de ogivas nucleares, assim como o Reino Unido.
Os franceses sempre mantiveram a soberania sobre suas armas nucleares, enquanto o Reino Unido faz parte da OTAN e do nuclear dos Estados Unidos da América. Grupo de planejamento, então, 1. E se os Estados Unidos da América decidissem se afastar desse compromisso, e eu realmente não acho que faremos isso, mas se o fizessem, se nós o fizéssemos, então haveria uma enorme desvantagem em termos de números. Mas eu não acho que você precisa igualar a Rússia em número de ogivas para ter um dissuasor nuclear. Os russos apenas precisam acreditar que os franceses ou os britânicos usariam uma arma nuclear se necessário. Mas por causa de toda essa incerteza, você pode imaginar por que a Polônia e alguns outros países estão começando a fazer a pergunta: precisamos ter o nosso próprio? Isso seria uma pena? Isso seria uma falha diplomática para os Estados Unidos, que agora as nações romperiam o tratado de não proliferação nuclear porque sentiam que não tinham escolha. Vou fazer apenas uma última pergunta, que se relaciona um pouco com o Oriente Médio, já que estamos chegando perto do fim. Trump começou basicamente a garantir que os Houthis do Iêmen não possam atacar navios comerciais. Você acha que isso poderia ser bem sucedido sem colocar tropas americanas no terreno, considerando como os combates no Oriente Médio continuam? Eu não sei quais são os planos do Comando Central dos Estados Unidos da América desenvolveu, nem deveria saber como eles planejariam fazer isso. Eu não sei como eles vão fazer isso. Nós tentamos a abordagem de ataques com mísseis contra locais conhecidos dos Houthi. Nós temos tivemos a grande marinha dos Estados Unidos da América e a Marinha Real e outros aliados lá no Mar Vermelho, tentando proteger o transporte, lançando ataques contra os Houthis. Mas eu acho que a única maneira de realmente eliminar os Houthis como uma ameaça é que você tem que eliminar o Irã para que o Irã não possa apoiá-los. E a maneira de fazer isso, claro, é derrotando a Rússia, porque o Irã não tem um verdadeiro amigo além da Rússia. Então, se você derrotar a Rússia, o Irã fica muito mais isolado e fraco, e então eles são menos capazes de ajudar os Houthis. Então, eu acho que uma abordagem estratégica que envolve derrotar a Rússia primeiro é o caminho a seguir. Sabe, nós temos muitos anos de experiência lutando contra diferentes organizações terroristas no Oriente Médio e matar não é a solução para resolver esse problema. Você pode matar muitos deles, mas isso não necessariamente resolve o problema.